Tá, vamos ver esse daqui então. Pai de santo e suas filhas maledites. Tá, vamos ver o que acontece aqui. O pai de santo e suas filhas maledites. Tá. Olá, Anne Matheus, me chamo fulana, mas pode me chamar de fulana. O relato que vou escrever agora aconteceu comigo e todos os nomes já estão trocados. E tudo aconteceu entre 2019 e agora, hoje. Perdura até hoje. Vou tentar resumir tudo, pois apesar de pouco tempo, muitas coisas aconteceram. Eu tenho 31 anos e na época trabalhava com uma moça em um bar badalado do meu bairro. Essa moça, que aqui vou chamar de Maria, era do candomblé e se aproximou de mim com interesses, pois na época eu tinha um cartão de limite alto, olha só. Costumava comprar coisas para os meus amigos e eles me pagavam no vencimento da fatura. Hoje em dia eu vejo isso como interesse, mas eu, como uma boa imbecil na época, não tive malícia. Naquela época, né? A moça precisava fazer o santo, sabe? E precisava de alguém para comprar as coisas para ela. E eu caí como uma luva na vida dela. Comprei tudo, com a promessa de tudo ser pago. Entrei para essa casa onde ela se cuidava e lá conheci a gente, eu não sei falar esses nomes, tá? Se eu estiver falando errado aqui, depois vocês me corrijam que eu não sei. E lá conheci a Eked, que me relacionei. Maria começou a fazer fofocas e ficar com ciúmes da minha aproximação com essa Eked. Aqui chamarei de Joana, a Eked. E junto com o pai de santo e outros membros começaram a fazer da nossa vida um inferno. Então saímos saímos do barracão, que era a casa de santo. Levei um calote de 3 mil reais. Mas tem mais Deus para dar do que o diabo para tirar. Preferi minha saúde mental, pois estava muito abalada. O tal do pai de santo me ligava ameaçando. Então preferi sair junto com a Joana. Calma, esses, apesar de maledites, não são os maledites do relato. Enfim, vamos ver. No mesmo ano me aproximei de uma senhora, que hoje em dia é uma amiga muito próxima minha. Ela, sendo da Umbanda, não podia fazer muita coisa por mim, pois segundo o ex-pai de santo, eu estava com uma cobrança muito grande no candomblé. Então ela nos levou para o neto dela, um pai de santo de candomblé. Se eu pensava que nada mais poderia piorar, eu estava completamente enganada, gente. No dia que fomos, foi tudo muito bom, as entidades do tal pai de santo nos deram as palavras certas, senti no meu coração que era ali que deveríamos ficar. Então eu e Joana decidimos ficar. PS. Quem vive nesse meio tem que ter visão e maturidade espiritual, pois pessoas usam de carência emocional para manipular tudo ao seu redor, usando até as entidades, tipo fingindo estar incorporados com elas, para manipulação. No dia que fomos a primeira vez, já conhecemos as primeiras filhas desse pai, e foi tudo 1000 amores. Começamos a frequentar, só que a Joana até então, só que eu e Joana, acho que é isso, até então morávamos juntas. Ela frequentava o seio da família dela, ela frequentava o seio da minha família e eu o dela. Éramos um casal em relacionamento sério, ou eu achava que era. Joana não gostava de trabalhar, fumava que nem uma caipora. Sempre se enrolava com pequenas dívidas, um bar ali, um açougue acolá, e eu só ficava sabendo na hora que a bomba estourava. Decidi então não terminar, mas mandar ela caçar um rumo. Se não fosse para somar, aí não ia dar, né? Nesse meio tempo, o bar que eu trabalhava não estava indo bem. Os eventos que eu conseguia, R$300 diários ou mais, comissionado em cima das minhas vendas por dia, terça, quarta e domingo,
mal tirava o da passagem. Eu não conseguia nem mais fazer extras com outros eventos. Quem já trabalhou como garçom sabe como um evento grande salva o nosso bolso. Sempre fui de correria, de estudo, tenho meu filho. Nada nunca foi fácil para mim. Porém, nunca precisei dos meus pais para nada. Mas nessa época eu comecei a precisar até para dar ao meu filho o que comer. Então, decidi falar para Joana voltar para casa dos pais dela, pois os meus pais não tinham obrigação de sustentá-la. Eu fui grossa, mas eu precisava. Ela não tinha nenhum simancol, gente. Uma mulher de 30 anos. Só queria saber de cigarro e cerveja. E quando queria uns trocados, ia aos domingos extorquir o pouco que os pais dela tinham. Ainda gostava dela, sabe? Então eu não quis terminar. Eu achava que isso poderia ser uma corda tranqueira para a vida dela, sabe? Ela então ficou muito próxima desse pai de santo, que aqui vou chamar de João, e começou a morar lá na casa dele. Cigarro, cerveja e café de graça. Tudo que ela queria, né? O lugar era relativamente longe e eu sempre, quando ia para os toques e giras, procurava ir antes e ir embora depois de 1 ou 2 dias para a gente poder ficar junto um pouco. Comecei a esfriar. Nada na minha vida estava dando certo, então eu fiquei desgostosa de tudo. A Joana então começou a se relacionar com uma outra moça onde todos sabiam. Eu, por morar longe, não fazia ideia. Era tudo pelas minhas costas. Os irmãos de santo, o pai de santo, todo mundo confraternizavam ali com a moça e tudo em segredo, pois quando eu ia para as giras, me tratavam com a maior falsidade. Me abraçavam e eu nunca desconfiei de nada. Ela estava traindo ela e todo mundo sabia isso. Um certo dia, eu ainda não tinha terminado com a Joana. Conversando com um amigo de longa data, resolvi sair com ele. Ali, na hora da... Resolvi sair com ele. Sair mesmo, sabe? De ficar com ele. No dia seguinte, terminei com a Joana e falei que eu tinha traído ela. E que apesar de estar arrependida, eu não queria mais viver daquela forma. E eu me senti um lixo, sabe? Uma semana depois, eu fui em uma gira e o pai de santo incorporou com a pombagira dele. E na frente de todo mundo, me expôs. Me colocou como a errada. Me xingou e falou que eu não prestava, pois eu traía minha companheira. Eu fiquei chateada, mas engoli, pois até então eu achava que era a mais errada ali mesmo. Não demorou muito e a Joana quis voltar. Conversamos e decidimos reatar. Isso foi na época de passagem de ano de 29 de dezembro. Foi na passagem de ano. Ah, tá. Foi ali no final de ano, no dia 29 de dezembro. Passamos o dia 30 muito bem. O dia 31 ela sumiu de manhã. Eu perguntava por ela a todo mundo e cada pessoa me dava uma resposta diferente. Aí ela chegou de banho tomado, quase de noite, com uma desculpa nada a ver com o que as outras pessoas tinham dado. E achou que eu havia engolido. No mesmo dia, no ano novo, ela bebeu tanto que começou a chorar. Falou que estava com uma outra pessoa já há quase 6 meses, o tempo que ela começou a morar com o pai João. Mas me amava. Porém, estava apaixonada por essa moça, mas queria ficar com as duas. Eu achei aquilo um absurdo. Conversei com o pai de santo, que até então eu achava que era meu amigo. Ele fez cara de espanto e falou que não acreditava que ela tinha coragem de fazer isso comigo. Me apoiou e então a Joana falou que não tinha mais nada com a outra, havia terminado aquele dia e decidiu ficar comigo. No dia 1º de janeiro, começam a ligar para o celular do pai de santo. Eu, sem saber de nada, peguei o celular e falei: pai, a fulana tá ligando. Ele ficou espantado, vermelho e nervoso, mas disse que era uma cliente dele. Joana pegou o celular do pai de santo e sumiu. Só que o celular estava na caixa de som, tocando as músicas. Conectado na caixinha de som.
Sei que daí quando alguém liga, sai tudo na caixa de som. Só que o celular tá... Cadê? Cadê? Ela catou o celular do pai João. É isso? Peraí, me perdi. Ah, ela pegou o celular dele e sumiu. Só que o celular tava na caixa de som tocando as músicas. Estávamos em confraternização. Era enterro dos ossos do Réveillon. Todos ali reunidos e logo sentiram falta da música. E começaram a reclamar que a Joana havia sumido, levado o celular do pai João junto. Então eu comecei a passar mal. Comecei a me sentir estranha, comecei a suar, senti minhas mãos e meus pés formigando do nada. E eu me levantei, saí no portão de onde estávamos. E a Joana estava no telefone, rindo e com a fala manhosa. Peguei o telefone da mão dela e lá era o nome da tal cliente do pai de santo, Ana. Eu só não joguei o telefone longe porque era dele, do pai de santo, mas eu reboquei a Joana no soco. Fui errada? Fui, mas lavei a alma. Deu uma confusão e de novo o pai de santo tirou dele da reta. Continuei na casa de santo. Passados-se uns dias, dia 20 de janeiro, dia de São Sebastião, e pelo sincretismo, dia de Oxóssi e do povo das matas, logo dia de caboclo. Fui no toque de caboclo. E quem estava lá rindo, brincando, sentando à mesa, abraçando e confraternizando com os meus irmãos? A moça! Sim! A moça que a Joana tinha me traído agora fazia parte da mesma casa de santo que eu. Eu me senti traída, humilhada, pois todos estavam tratando as duas super bem e comigo todos falavam entre os dentes. Passou o toque de caboclo e decidiram fazer uma gira de Exu. Eu fiquei de canto. E na hora uma pombagira de uma visitante da casa me chamou e falou que eu estava sendo humilhada, que eu fui traída, mas esqueciam que o meu orixá e o meu povo eram vivos na minha vida. E todos pagariam por isso. Aí eu comecei a chorar. Na mesma hora, o pai de santo, incorporado na pombagira dele, entre aspas, me vira na frente de todo mundo e segue um diálogo entre nós duas. Isso tudo alto, todo mundo ouvindo, entre a pombagira e ela, entre aspas, né? E a pombagira disse: fulana, isso tudo foi bem feito para você parar de trair. Tudo tem consequência. Agora a moça Joana está feliz e você está se sentindo assim, um lixo. E eu disse: eu estou me sentindo traída, dona Padilha. É assim que eu estou, traída por todos, principalmente pelo seu menino. E aí a pombagira disse: a moça tem que entender que o meu menino, o pai de santo, é amigo da perna de saia. A Joana: não seu amigo, ele só é o seu pai de santo, ele não era obrigado a falar nada para você. E eu disse: mas a senhora, quando eu fiz, fez questão de falar para todos, enquanto ela já me traía e ninguém falava nada, inclusive a senhora. E a pombagira disse: eu não sou obrigada a falar, cada um tem o que merece. Aí eu chorei o resto da noite. Fui embora para casa, dei um tempo. Passados uns dias, voltei a frequentar o local. E sempre que eu tentava me relacionar com alguém, não dava certo. Eu até brincava, dizia que se alguém quisesse voltar com um ex, era só namorar comigo. Pois menos de um mês de namoro, a pessoa voltava para um antigo relacionamento. As entidades do Pai de Santo nunca aprovavam os meus relacionamentos. Sempre dizia que ia acabar. E acabava mesmo. Era perto da festa da pombagira do Pai de Santo. E ele exigiu R$ 200 de cada filho, mais uma caixa de cerveja. Isso foi o que ele falou pra mim, mas eu tenho certeza que nem todos deram essa mesma quantia, isso tudo. Na época eu fazia faxina e trabalhava no Ceasa. Eu tirava R$ 150, R$ 180 por dia trabalhando. Eu trabalhava todos os dias da semana, menos aos domingos, e ele sabia disso. E sempre me ligava cobrando mensalidade.
ou que alguma entidade mandou eu fazer tal coisa, e sem contar o material que eu comprava para as minhas entidades, tipo velas, bebidas, incenso, eu deixava no barracão e quando eu ia procurar para o meu uso, já tinham sido usadas por todas as pessoas. Mas sempre que acabava, o pai de santo me ligava, me humilhando, mandando eu comprar mais. Nada na minha vida rendia. Tudo ou faltava ou era na conta certa. E ele sempre dizia que a culpa era minha. E meus santos estavam me cobrando. Mas cobrando o quê? Comecei a me relacionar com uma moça, que hoje é minha esposa. Ela era de outra casa e um dia eu fui visitar. Chegando lá, era uma gira de Exu. Uma pombagira mulambo veio falar comigo. O médium dela não me conhecia e me disse tudo o que eu estava passando. Disse tudo que o pai de santo estava fazendo. Queimação com o meu nome, amarração para eu não sair da casa dele e adoçamento para ele me manipular. E eu sempre aceitar o que ele mandava eu fazer. E sempre que eu entrava em um relacionamento, ele fazia coisas para não dar certo. Pois se eu arrumasse alguém, eu iria sair dali, né? Pois ele sabia que a pessoa abriria os meus olhos. E foi isso que aconteceu. A Mulambo chamou a minha entidade, que lá na casa do pai João era proibida de vir, e quando ela era chamada, ele não deixava ela falar nem gargalhar, com a desculpa de estar desenvolvendo ainda. E junto com a Mulambo, a minha entidade desfez tudo o que ele estava fazendo, e eu decidi sair da casa. Como num passe de mágica, tudo mudou. Meu dinheiro agora sobrava, minhas contas estavam sempre em dia, comecei a estudar de novo, eu faço gastronomia, e tudo começou a andar. Me casei e em menos de 7 meses tínhamos a nossa casa própria e eu me casava no papel. O pai de santo continua mandando coisas para mim. De vez em quando fico sabendo de histórias que as entidades dele falam de mim, falando que eu vou voltar a procurá-lo, me rastejando, implorando o perdão dele, que eu tô na porcaria e até passando fome. Isso é o que ele deseja, né? Mas o meu orixá e o meu povo não deixa. A última foi que a Joana e a mulher dela começaram um ponto na feira da região que eles moram, mas logo no começo foram assaltadas e levaram tudo, desde de frutas a balança. E em uma consulta, a entidade do pai de santo falou que eu é que estava fazendo coisas para elas ficarem na miséria. Logo eu, que quero distância. Sempre que me desligo deles, alguém vem até mim e me conta algo que estão falando ou fazendo contra mim e a minha família. Considero isso como um aviso de que eu não posso dormir e sempre me proteger desses maleditos. Hoje em dia eu me cuido em casa mesmo, acendo velas para os meus orixás, cultuo o meu ori, eu não sei, gente, como que eu falo isso, cultuo o meu ori e cuido do meu povo de rua, meu preto velho, caboclo, ciganos, por conta própria. Na fé de Olodumaré, irei conseguir ir para um ilê decente em breve, mas enquanto isso, me protejo como posso e que Baba mi Oxalá, me guarde de todo o mal. Várias pessoas saíram da casa também, pois ele não só aprontava comigo, e aos poucos a máscara dele tá caindo. Porém, no final, para os filhos puxa-sacos dele, ele e as entidades dele falam que eu é que tô fazendo macumba para ele cair em ruínas. Ou seja, a lei do retorno nunca funciona para ele, né? A culpa é sempre de alguém. Bom, Ana, esse é o meu relato. Espero que não tenha ficado tão grande. Tentei resumir ao máximo. Um beijo para você, para o Matheus e para as crianças. Amo o canal e desejo muito sucesso para vocês. Axé. Um beijo para você. Muito obrigada. Então, tem os espertinhos em tudo, né? E a gente tem que ficar sempre de olho aberto. Mas esse povo, acho que tem que pagar, que eu sempre falo, que mexe com a fé das pessoas, engana.
Fala que é a entidade que tá falando, mas às vezes são eles mesmos, fingindo que tá incorporado só pra ter uma... Vixe, eu acho que a conta desse povo é alta, hein? As próprias entidades devem dar um cargo depois, eu acho, não sei.